E paz, igreja. Está forte a presença de Deus na casa, não é verdade? Diga para a pessoa que está do seu lado: você está? Não, mas aumente a sua voz. Diga forte: você está no melhor lugar. Fala para ele: você está na casa do Pai. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez. Podeis tomar os vossos assentos, por gentileza. Nós queremos nessa tarde trazer a saudação do pastor Jackson e da pastora Kemi a todos vocês. We want to welcome you on behalf of Pastor Jackson and Pastora Kemi. Dentre centenas de pastores e pregadores, Through hundreds of preachers and pastors, Deus escolheu o nosso pastor God chose our pastor para esse final de semana estar ministrando lá no Espírito Santo, for this weekend, our pastor to be ministering in Espírito Santo, uma conferência profética, a prophetic conference, onde o pastor Vitor Hugo está fazendo um trabalho brilhante. where Pastor Vitor Hugo is doing a wonderful job. E também nosso pastor estará ministrando lá no Pastor Cezinha, And our pastor will also be ministering at Pastor Cezinha, Laranjeiras do Sul. in Laranjeiras do Sul. Pastor Cezinha, que foi canal de Deus aqui entre nós, não é? Pastor Cezinha, who was a channel of God for us E here. agora chegou a hora do nosso pastor ir lá retribuir para ele, abençoar a igreja também. And now it's our pastor's turn to go and contribute to his ministry as well. Maravilha, nós já fomos ministrados nesta manhã We were ministered this morning por uma palavra poderosa. by a powerful word. E para essa tarde nós temos essa palavra que está borbulhando no nosso coração. And now we have a word that's burning in our hearts. Nós estamos falando sobre sonhos. We are speaking about dreams. Nós estamos nessa série do sonho ao destino. We are speaking about the dream to the destiny. E o personagem bíblico que está sendo usado And the person that we are using from the Bible é o personagem que tem muita propriedade de ministrar o que fala. is a person who can minister a lot about what he says. José, ele não era apenas um sonhador. Joseph wasn't just a dreamer. José foi um realizador de sonhos. Joseph he realized his E dreams. se você está aqui nesta manhã, And if you are here this morning, é porque você também conserva e carrega dentro de você sonhos que Deus colocou em it's você. because you carry dreams inside of you. E se você está aqui hoje, And if you are here, é porque você persiste nos seus sonhos. it's because you persist in your dreams. Você está seguindo essa série. You are following this series. Nós estamos na 8ª ministração falando sobre sonhos ao destino. We are speaking on the eighth sermon of this series, from the dream to destiny. E nessa tarde nós vamos falar sobre a prova da prosperidade. And today we'll be speaking about the test of prosperity. José passou por todas as provas, Joseph went through all of the tests, pelos desafios. through the difficulties. E ele nos ensina And he teaches us que como homem e mulher that as man and women, é possível realizar os sonhos que Deus colocou no nosso it is coração. possible for us to live the dreams that God has put into our hearts. Talvez nem todos entenderam. Maybe not all of you Eu vim aqui understand. para afirmar I came here to que affirm como homem e mulher that as a man and woman, nós podemos conquistar os sonhos que Deus colocou em nosso we can coração. conquer the dreams that the Lord has put into our José hearts. conquistou. Joseph conquered. Um homem falível e imortal como eu e você, A man who was a failure like you and I, mas seguindo os princípios, but he followed principles. ele conquistou o que Deus tinha para ele. He was able to conquer what God had for him. E você também vai conquistar os sonhos que Deus tem para você. And you will also conquer the dreams that God A has sua for filha, you. a sua família, seus filhos vão conquistar o que Deus sonhou para vocês. Your family and your children will conquer what God has for them. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas o meu sonho é muito grande, pastor. But maybe you may say, oh, Pastor, my dreams are too big. Observe uma coisa, Observe something. o seu sonho Your dream nunca vai poder ser no nível que você alcança com os seus braços. you'll never be able to reach it with your own O arms. seu sonho precisa ser maior que você. Your dream has to be bigger than you. Então, se você está sonhando com coisas que você consegue conquistar na vida secular e normal, If you are dreaming about things that you can deal with in your secular life and normal eu quero life, te incentivar a sonhar com coisas que só o sobrenatural pode fazer você alcançar. I want you to think about the things that are supernatural that only the supernatural can reach. Você que está presencialmente aqui, You who are here, você que está online aí, you who are watching online, sejam alcançados pelo poder da palavra de Deus. may you be touched by the power of God. Gênesis capítulo 41, Genesis 41, versículo 33 ao versículo 36. verses 33 to 36. A Bíblia diz assim: procure agora, o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra
do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Repita após mim: anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo sobre o controle do faraó. Serão armazenados nas cidades. E o versículo 36. E esse estoque servirá para reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Vamos falar com Deus uma vez mais? Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. We are before your word. Da mesma forma que o Senhor ministrou sobre a vida de José, The same way that the Lord ministered over Joseph, ministra sobre as nossas vidas também. minister over our lives as well. Nós sabemos que existem fases boas e crescentes, We know that there are phases good and that in growth. mas também passamos por fases de dificuldades e apertos. And we know that we also go through difficulties. Mas se ouvirmos a sua voz, But if we hear your voice, se o nosso coração estiver atento para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde, if our hearts are prepared for what the Lord has for us this nós afternoon, também alcançaremos tudo que o Senhor tem para nós. we will also reach everything that the Lord has for us. E venceremos tudo que precisarmos vencer. And we will win everything that we need to win. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Because in Christ we are more than conquerors. E por isso nós oramos no nome de And Jesus. this is why we pray in the name of Jesus. Amém, queridos? Amen. A Bíblia diz que o espírito de Faraó The Bible says that the spirit of Pharaoh estava muito angustiado, was very disturbed. muito oprimido, He was very oppressed porque ele teve um sonho com um segmento do seu sonho. because he had a lot of dreams one after the other. E quando o Faraó tem esse sonho, And when Pharaoh has this dream, ele entende que havia um significativo muito forte atrás daquele he knew sonho. that there was a very strong meaning behind that dream. Não era um sonho comum. It wasn't just a common dream. E ele procura todos os sábios. And he looks for all the ones who were knowledgeable. Ele procura todos os magos do Egito, He looks for all the witches of Egypt, pedindo ajuda asking for help para que pudessem interpretar os seus sonhos. so that they can interpret the dreams. Gênesis capítulo 41 e o versículo 2 ao versículo 7. Genesis 41 verses 2 to 7. Nós encontramos esse relato dos sonhos intrigantes de Faraó. We find these intriguing dreams about Pharaoh. Primeiro, First, ele sonha com 7 vacas gordas he dreams about 7 fat e cows 7 vacas magras. and 7 lean cows. E o pior, as vacas magras And the lean cows, devoravam as vacas gordas. they would devour the other cows. E mais tarde, And later on, Faraó sonha com 7 espigas. Pharaoh dreams about 7 large ears. Espigas com grãos cheios, They had grains in them. mas também eram engolidas por 7 espigas queimadas pelo vento. But then they were also swallowed by 7 small ears that were devoured by the wind. É o inverso do que a gente vê no mundo natural. It was inverse of what we see in the natural world. Tanto as vacas magras, For the skinny cows, quanto essas espigas queimadas pelo vento. and also by the ears who was taken by the wind. Esse sonho estava aterrorizando o coração de Faraó, This dream was terrorizing the heart of Pharaoh, a maior autoridade da época, the largest authority of that time, respeitado por todos, respected by everyone. mas que chegou a si um problema que ele não podia resolver. But there was a problem where he couldn't deal with. Toda a sua autoridade, All of his authority, todo o seu poder bélico all of his power, não podia resolver aquele it problema. couldn't resolve the problem. Eu vim aqui para te dizer que tem momentos nas nossas vidas I came here to tell you that there are moments in our que lives fogem das possibilidades humanas. that goes away from our human possibilities. Mas eu preciso reconhecer But I need to que quando recognize foge do nosso controle, that when it comes out of our own tem um control, Deus poderoso there is a powerful que God pode vir ao nosso encontro. that can come to our help. Agora Faraó está naquela agonia. Now Pharaoh is in that difficult time. Nem os magos, nem os sábios Not even the wizards or the ones who knew, podiam ajudá-lo. they could help. Mas o copeiro, But the cupbearer, um homem de confiança do rei, a man who was trusted by the king,
Ele tinha muita liberdade para poder estar frente a frente com o faraó. He had a lot of liberty to be in front of Pharaoh. Ele compartilha algo com o seu senhor, He was able to share with his master. dizendo: no meu tempo de prisão, He said, in my time of prison, eu conheci um jovem na prisão, I knew a man in prison. um homem diferenciado, I met a man who was different. um homem que carregava consigo o Espírito de Deus. He carried the Spirit of God with him. E ele interpretou os sonhos que eu estava vivendo. And he interpreted the dreams that I was having. Então, Faraó diz: eu quero conhecer esse homem. So Pharaoh said, I want to meet this man. Chegou o dia em que José estava na prisão, There came a day where Joseph was in prison, condenado inocentemente, condemned innocently. mas estava muito próximo de se abrir os portais do futuro para aquele homem. But it wasn't clear that he would be able to open the doors of the kingdom to him. A Bíblia diz que mesmo na prisão, The Bible says even in prison, José Joseph, era próspero. he was prosperous. E muitas vezes a gente encontra dificuldades de sermos prósperos aqui fora. And sometimes we have difficulties in being Mas prosperous quando o homem é outside. direcionado pelo Senhor, But when the man is directed by the até Lord, dentro da prisão, even inside of the prison, ele continua prosperando. he will continue to prosper. Então chega o momento de José ser colocado diante de Faraó. So there was a time where Joseph had to be in front of Pharaoh. Aqueles 2 longos anos de uma promessa do copeiro. The 2 years of promise from the cupbearer. Havia chegado o dia, The day had come. havia chegado a hora. The time had come. Então José agora sai do presídio So Joseph comes out of the prison e vai até o palácio and he goes up to the palace para estar de frente com o faraó. to be in front of Pharaoh. E quando o faraó compartilha o seu sonho, And when Pharaoh shares his dream, ele já reconhece he recognizes que não é pelas suas forças, that it's not by his own strength, não é por sua sabedoria, it's not by his own knowledge, mas é por revelação de Deus, but it's by the revelation of que ele God tinha solução para apresentar a faraó. that he had the solution to present to Pharaoh. E ele logo diz: And then he says, Deus está te prevendo de algo God is preventing you from something. muito terrível que vai acontecer. Something really bad that would happen. Uma grande fome que está chegando para assolar a A terra. great famine that will happen to steal the land. Então ele aconselha, como você leu comigo, So he advises, as you read with me, para que Faraó encontrasse homens com sabedoria that Pharaoh will meet man of knowledge para poder conduzir o Egito to be able to lead Egypt naquele momento difícil. in that difficult time. Preste atenção. Listen to this. Deus tinha um plano God had a plan para garantir a sobrevivência de toda a humanidade da to época. guarantee to guarantee the land will continue living in that time. Agora, para isso acontecer, Now, for this to happen, Deus estava forjando José, God was preparing Joseph, um homem de conduta, a man of conduct, um homem de a caráter, man of character, um homem com princípios. and a man who had principles. E a Bíblia nos diz And the Bible says sobre as instruções que José passou a Faraó. about the instructions that was taken to Pharaoh. Observe, quando Deus tem algo para fazer na nação, Notice when God has to do something in the nation, dentro dos seus planos, within his plans, Ele está de olho. he is keeping an eye. Ele está falando de mim e de você He's speaking about you and I nas nossas costas. behind our backs. Talvez você não entenda o que você está passando na sua vida, Maybe you don't understand what's going on in your as life, provas que você está passando, the tests that you are going through. mas eu vim aqui para te dizer, But I came here to tell you, assim como José foi provado, the same way that Joseph was foi tested, passado por he testes, went through tests. o Senhor também está contando com você God is also trusting you para algo poderoso, for something porque amazing. quando Deus confia algo nas suas mãos, Because when God has something in não é his apenas hands, para você, it's not just for you, mas é para todos que estão à sua but it's for volta. everyone around you. Jamais Deus iria procurar Never will God look for alguém que estivesse com a sua vida financeira desorganizada, someone who had their lives disrupted financially, a sua vida emocional desorganizada. your emotional life disrupted. Deus estava procurando um homem God is looking for a man para que pudesse ajudar a Faraó so that they could help Pharaoh a resolver o problema do momento. to resolve the problem of that time. E José era esse homem And Joseph was this que man não tinha sua vida financeira desorganizada. that didn't have his life disrupted financially. Ele tinha autoridade para poder
poder coordenar tudo aquilo que o Senhor havia revelado ao He seu had coração. authority to sort out everything that was happening. E Deus estava procurando este homem. And God was looking for this man. Deus estava procurando um servo. God was looking for a servant. Deus estava procurando um mordomo God was looking for a man para poder administrar todo o Egito. to be able to administrate the whole of Egypt. Alguém que soubesse administrar as coisas materiais, Someone who could deal with the material things, porém de acordo com os princípios que o Senhor but estabeleceu. also with the principles that God had put in place. O teste de prosperidade The test of prosperity foi uma grande parte do destino de José. was a big part of the destiny of Joseph. Ele poderia administrar as riquezas de Faraó. He could be able to administrate the riches of Pharaoh, Os 7 anos de fartura, of the 7 years of investment, porque o Senhor o havia forjado para aquilo. because God had prepared him for Da that. mesma forma, The same way, o teste de prosperidade the test of prosperity será uma grande parte will be a big part do meu destino. of my destiny E do seu destino. and your O destiny. Senhor quer nos fortalecer God wants to strengthen us para que a gente possa conquistar o destino. so that we can conquer the Não destiny. ficarmos presos apenas aos sonhos, We will not just be trapped to mas se dreams, tornarmos realizadores de sonhos. but we will be able to conquer our O dreams. dinheiro prestará a todos, Money will be useful for all. quer tenha muito If you want loads ou quer tenha pouco. or do you want little. É por isso que Jesus disse: This is why Jesus said, onde estiver o seu tesouro, where your treasure is, aí estará também o seu coração. there your heart is also. Mateus capítulo 6, no versículo 21. Matthew 6 verses 21. Em outras palavras, Jesus está dizendo In other words, Jesus is saying que o dinheiro sempre vai estar ligado com a gente. that money will also always be linked to us. Então nós precisamos saber aonde que o nosso coração está ligado ao Senhor. So we need to know where our heart is connected to Se the nós Lord. confiarmos que o Senhor é o nosso provedor, If we believe that God is our provider, nós vamos estar usando os recursos que Ele nos dá. we will be using His resources that Para o He gives crescimento us do reino, for the growth of the para o kingdom, crescimento das pessoas à nossa for volta. the growth of people around us. A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 16, o versículo 7. The Bible says in 1 Samuel 16 to 27, Deus não vê o homem. God does not see the man. Melhor, Deus não vê como vê o homem, God isn't able to see the man, pois o homem vê a aparência, because the man sees the appearance, mas o Senhor vê o nosso but the Lord sees coração. Repita our após mim: hearts. Deus vê o nosso coração. O nosso coração precisa estar alinhado ao coração de Deus. Our hearts need to be aligned to God. Deus está olhando para os nossos corações, God is looking for our hearts para saber a quem Ele realmente pertence. to know who He actually belongs to. O coração de José The heart of Joseph estava inteiramente alinhado ao coração de was Deus. completely aligned to the heart of God. Jesus diz que a maneira como administramos o nosso dinheiro Jesus said the way that we administer our money é o principal indicador is the principal indicator, de onde o nosso coração está conectado. is the principal indicator of where our heart is. Hoje nós vamos pensar alguns princípios Today we'll look at a few principles que muito vai nos ajudar that will help us a termos uma vida equilibrada, to have an equal life, a termos uma vida saudável. a healthy life. Nós aprendemos em algumas semanas aqui, We learned a few weeks ago quando o pastor José Satírio passou para ministrar, when Pastor José Sachiro came to minister to falando o us, que Deus está fazendo na Colômbia. speaking about what he was doing in Colombia. Esse pastor que pastoreia mais de 100.000 pessoas This pastor who pastors more than e 100,000 que está fazendo people, um trabalho brilhante. who's doing a brilliant job. Na sua igreja tem crianças de 8 anos In his church, there are children of 8 years old que se tornaram empreendedores, who became businessmen and empresários women de sucesso, of success porque aprenderam pela luz da palavra because they learned by the light of the a word, respeito da prosperidade. in respect of prosperity. Com 5 restaurantes na cidade, With 5 restaurants in the city, eles estão dando suporte para as obras missionárias. they are supporting the missionaries. Então nós precisamos conectar So we need to connect que o ourselves. Senhor está interessado em nos ver crescer. That we are interested in knowing that God wants us to grow. Deus quer que você tenha uma vida financeira saudável, God wants us to have a healthy life. que você sonhe com coisas grandes, That we dream about big things. que você possa gerar emprego para muitos. So you can give jobs to other Porque people. desse altar Because from this já fluíram altar, tantas palavras poderosas. so many powerful words have Hoje flown as from pessoas here. têm casa própria nesta nação. Today there are people who As have pessoas houses. tiveram recursos para investir em documentação. Today the people had to have money to Abriram invest in their empresas para documents. abençoar vidas. They've opened businesses to bless Nós não lives. podemos aceitar We cannot accept que o cristão precisa
viver à margem da sociedade, that the Christian needs to live in margin of society, viver uma vida de miséria, to live in life of misery, de escassez. of being in difficulties. Deus tem prosperidade para nós aqui nessa God has tarde. prosperity for us this afternoon. Primeiro princípio. The first principle. Se puder estar no telão, eu agradeço. Ali está, obrigado. Permita que Deus seja o primeiro. Permit that God is the first. Você pode repetir após mim, por gentileza? Permita Permit que Deus that God seja would be o primeiro. first. Nós estamos falando de primazia, We are speaking about the first. prioridade. Priority. E esse princípio Deus ensina-nos desde o jardim do Éden. And we see this in the Garden of Eden. Deus criou milhares de árvores. God created many trees. Mas Deus disse para Adão e Eva: But God said to Adam and Eve, uma árvore, one tree, ela é minha. it's mine. É o dízimo da natureza. It's the offering. Essa você não it's the pode tithe. tocar. It's the tithe of the land. Se This você you cannot toca nessa touch. árvore, If you touch on this tree, você perde todas. you lose all of them. Você morre. You die. Infelizmente, Unfortunately, os nossos pais desobedeceram. our parents, they disobeyed. E em vez de usufruir de 999 árvores, Instead of looking at all the other trees, eles quiseram tocar na árvore de Deus. they wanted to touch the tree of God. Eu e você You and I, também podemos administrar tudo que Deus nos deu. we can also look after what God has given us. Mas a primazia, But the first, percentual disso, a percentage of é do this Senhor Deus. is of the Lord. Precisamos devolver a Ele. We need to give back. Quando fazemos isso, That when we do nós this, estamos santificando o demais das 999 árvores que Deus colocou no nosso jardim. we are sanctifying the rest of the trees that God has put in our garden. Você permite que Deus esteja em primeiro lugar da sua vida? Do you permit that the Lord is first in your E life? como fazemos isso? And how do we do this? Honrando a Deus Honoring God acima de tudo. above all. Quando assim fazemos, The same way, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar. we are putting God in first place. Provérbios capítulo 3, o versículo 9. Proverbs 3 verse 9. A Bíblia está nos falando a respeito de como honrarmos ao Senhor. The Bible is talking about how do we honor God? Com os nossos bens, With our goods, com as nossas primícias, with our first, de tudo que o Senhor confia nas nossas mãos. with all that God puts into our hands. Quando assim fazemos, The same way, nós estamos honrando a Deus we are honoring God. e tirando toda a força de Satanás. And we're taking all the strength from Satan Tocar naquilo que está nas nossas mãos. to touch what is in our hands. Porque quando damos a Deus a primazia, Because when we give God our o restante first, que fica em nossas mãos the rest that stays into our está hands santificado. is sanctified. Está abençoado It's pelo Senhor. It's blessed by the Lord. Você é feliz por poder ser o mordomo das coisas preciosas que Deus confia nas tuas mãos? Are you happy to be an inheritance of Você what God has precisa put into our celebrar hands? para isso. You need to celebrate this. Você precisa ter gratidão a Deus por isso. You need to be thankful to God É for Ele this. que nos dá saúde. It's Him who gives us health. É Ele que nos abre portas de emprego. It's Him who opens doors to jobs. Tudo que temos, Everything that we tudo que have, somos, everything that we are, pertence ao Senhor. belongs to the Lord. As finanças são apenas uma das maneiras Our finances is just one of the ways pelas quais podemos honrar a Deus. of the ways that we can honor God. Nós, quando fazemos isso, When we do this, nós estamos deixando claro we are leaving it clear para uma nuvem de testemunha à nossa volta. that there may be a cloud of testimonies around us. Anjos, homens e demônios. Angels, demons, and men. Que nós estamos provando que temos fé. That we are proving that we have faith. Que nós estamos colocando no altar do Senhor That we are putting it on the altar of the Lord. aquilo que Ele confiou nas nossas That mãos. which He has trusted into our own hands. José nos demonstra isso. Joseph shows us this. Porque ele honrou a Deus Because he honored God. e permitiu que Deus fosse o primeiro em sua vida. And he permitted that God would be first in his life. José honrou a Deus Joseph honored God. até com os nomes dos seus filhos. And even with the name of his children. Observe, os recursos era algo muito bom dele poder estar honrando a Deus. Notice that the resources were really Mas ele good vai for além him to honor disso. God. But he goes above that. Porque nos 7 anos de fartura Because in the 7 days que ele havia dito para Faraó, that he had said to Pharaoh, a Bíblia nos diz the Bible says que nasce 2 filhos a José. that there are 2 children that are born of Joseph. E esses filhos nasceram nos anos de fome, And these children were born in the time of famine. aos quais Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu à luz. And even a prophetess child who E gave deu ao birth. primogênito o nome de Manassés. And gave the first child the name Manasseh. Repita após mim, Manassés.
Por isso Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa do meu pai. She says, this is why the Lord made me forget about my job and go to the house of my father. E ao segundo deu o nome de Efraim. And the second was Ephraim. Repita após mim, Efraim. Porque Deus disse, Because God said, me fez frutificar na terra da minha aflição. because he made me fruitful in the nation. Isso está registrado em Gênesis 41, 50 e 52. This is registered in Genesis 41:56. O nome Manassés The name Manasseh, significa esquecer. it means to forget. E o nome Efraim And the name Ephraim significa frutífero. means fruitful. Mas a primeira coisa que José disse sobre os nomes de seus filhos But the first thing that Joseph said about his children foi Deus. was God. Deus me fez esquecer. God made me forget. Deus me fez prosperar. God made me fruitful. Deus me fez frutífero. God made me fruitful. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer So the first thing we need to do é reconhecer Deus acima de todas is as to coisas. recognize God above everything. E José fez isso. And God did this. Por o Joseph nome did dos this. filhos foi maravilhoso. By the names of the children were marvelous. Era uma cultura da It época was a culture of the time que, devido ao que ele estava vivendo no momento, that what Joseph was living in that moment, ele precisava pôr assim o significado do nome dos seus he filhos. needed to put this meaning on his children. Mas ele colocou em primeiro lugar: But he put in first place, Deus me fez esquecer God made me forget de todas as angústias que ele havia passado, of all the pain that de I had todo o gone sofrimento. through, of all the pain. E também Deus me fez frutífero. And also God made me fruitful. Quando nós reconhecemos When we que recognize Deus é maior, that God is greater, que Deus é tudo para nós, that God is everything to a us, vitória é garantida. the victory is guaranteed. José aqui reconhece Joseph recognizes que Deus é que fez ele esquecer do sofrimento that God made him forget the e suffering que fez ele se tornar frutífero. and made him fruitful. A prosperidade vem do Senhor. The prosperity comes E from the quando nós Lord. estamos falando de prosperidade, And when we are speaking about prosperity, nós não estamos falando apenas de finanças. we are not just speaking about finances. Quando falamos de prosperidade, When we speak about prosperity, nós estamos falando em você ser bem-sucedido na vida, we are speaking about you being well off in your own life. você usufruir de saúde, You flowing into health, paz, in peace, de conquistas, in conquering, de crescimento. in growth. E José se tornou o governador do Egito. And Joseph became the governor of E Egypt. mesmo como governador do Egito, And even as the governor of Egypt, com muita autoridade, with a lot of authority, ele continuou engrandecendo o nome do Senhor. he continued glorifying the name of the Ele Lord. continuou honrando ao Senhor. He continued honoring God. Não importa onde você está hoje, It doesn't matter where you are ou aonde today, Deus vai te levar o amanhã, or where God will take you que tomorrow, você possa fazer como José, that you can do like Joseph. honrar a Deus Honor God em todas as fases da sua in vida. all phases of your life. José escolheu honrar a Deus, Joseph chose to honor God, colocando Deus em primeiro lugar putting God in first place em tudo que ele in fazia. everything that he did. Por isso ele pode nos falar com autoridade. This is why he can speak to us in Sobre uma vida authority próspera. about a prosperous life. Nós precisamos ter gratidão no nosso coração. We need to have gratitude in our hearts. Onde chegamos? Where we Eu arrive. estava pensando esta semana. I was thinking about this week. Quantas pessoas estão se organizando para sair do Brasil? How many people are preparing Mas themselves nós to já leave estamos Brazil? aqui But we are already para poder here recebê-los, to be able to de receive alguma forma them ser bênção na vida in deles, some sort of way, being a blessing porque to nós them. somos imigrantes, Because we are immigrants. mas imigrantes com propósito. But immigrants with purpose. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, If we put God in first da place, mesma forma que nós somos ajudados quando chegamos aqui, the same way we are helped when we nós arrive também here, poderemos ajudar centenas e milhares que estão vindo para cá. we also can prepare Tem ourselves alguém to com receive disposição those. de abençoar o outro aí ou não? Is anyone prepared to bless Isso é people? gratidão no coração. Have gratitude in your heart. José muito tem para nos ensinar a respeito de gratidão. Joseph has a lot to teach us in respect to Honrar a gratitude, Deus. to honor God. E é disso que se trata o dízimo. And this is what tithing is about. Talvez o dízimo para alguns é um assunto familiar. Maybe tithing is a normal thing for you. Ou talvez você esteja ouvindo por hoje ou há pouco tempo. Or maybe you've been listening to us just today or for a Mas o small amount dízimo of é time. entregar 10% do nosso salário ao Senhor. But tithing is about giving 10% of your salary to the Lord. E confiar And trusting que nada vai faltar na nossa that casa. nothing will lack in our Que o house. Senhor será o nosso provedor. That the Lord will be our provider. Não é negociar com Deus. It's not negotiating with Nós God. fazemos por obediência. But we do it by obedience. E trazemos as nossas ofertas ao altar. And we bring our offerings Por to gratidão.
to the altar because of gratitude. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. I started to work at 13. E o meu maior desejo And my greatest sempre desire foi was always poder levar o meu dízimo à casa do Senhor. to be able to take my tithe to the house of Nunca the Lord. deixei de ser dizimista, I never stopped being a porque eu tither aprendi esse princípio com os meus pais. because I learned this principle with my parents. Os meus pais nunca tiveram um salário muito alto, My parents never had a high salary, mas nunca faltou pão na nossa mesa. but bread was never lacking in our Porque o house. Deus que provia na casa do nosso pai Because the God who provided in the house of my continua father provendo na nossa mesa também. continues to provide in our house Então nós today. fazemos os dízimos na casa do Senhor So we take our tithes to the house por of the Lord obediência by obedience e por gratidão and through por tudo que o Senhor tem feito nas for nossas everything that the vidas. Lord has done in our lives. Deus sempre se interessou God was always interested em saber sobre o que estava no nosso coração. in knowing what's in our hearts. É por isso que Deus sempre quer This is why the Lord always wants que você entregue o primeiro a Ele. you to give your first to Him. Não é aquilo que sobrar eu dou a Deus. It's not what is left I give Não, to não, God. eu preciso colocar ao Senhor No, I need to give to the as Lord primícias, the first, o primogênito, the first thing. entregar ao Senhor. Give it to the Lord. E quando assim fazemos, And what happens when we do this? nós vemos o cuidado do nosso Deus. We see the care of the Lord. Tudo que vem primeiro Everything that comes first, tem um valor muito grande. there is a big value. Se não tivesse o valor que tem, If it didn't have the value that o it Senhor não does, teria nos ensinado esse princípio. the Lord wouldn't have taught us this Mas principle. quando obedecemos, But when we obey, nós usufruímos do favor de Deus. we flow in the favor of the Lord. Quando os israelitas tinham acabado de entrar na terra prometida, When the Israelites had gotten to the promised land, Deus deu uma ordem para eles, God gave them an order para que de Jericó, so that from Jericho, a primeira cidade a ser tomada, the first city that will be taken, eles não tomassem dos despojos para si they wouldn't take the deposits to themselves. todo o ouro, All the gold, toda a prata, all the silver. tudo era para entregar ao Senhor, Everything was to give to God. porque o Senhor estava exigindo deles Because God was wanting from them o primogênito daquelas cidades. the first of that city. Depois eles poderiam usufruir de tudo que eles conseguissem, And then afterwards they would be able to conquer everything mas that a they primeira needed. cidade But the first city era para entregar ao Senhor. was to be given to the Lord. Mas infelizmente, But unfortunately, Acã, Achan, dos guerreiros, one of the soldiers, acabou tirando peças preciosas daquela cidade he took one of the precious things of that e city escondeu, and he hid it. enterrou debaixo das capas babilônicas. And he buried it in one of the caves of Babylon. E isso trouxe um prejuízo muito grande para a nação de Israel. And this was a big prejudice for Porque quando Israel. eles saem de Jericó Because when they leave Jericho e eles vão para conquistar outras cidades, and they go to conquer other cities, o Senhor traz a revelação the Lord brings the revelation de que havia alguém que havia roubado daquelas preciosidades que era para o Senhor. that someone had taken something that was supposed to be given to the Lord. Por isso eles estavam perdendo as batalhas. This is why they were losing the battles. Eles estavam perdendo na They guerra. were losing in the war. Então eles se reúnem So they get together para poderem discutir quem era que estava carregando aquele pecado escondido. to be able to discuss who was carrying that sin Até que foi revelado. until it was revealed. Até que Acã assumiu a sua culpa. Until Achan was able to take on E ele this foi fault. apedrejado por isso. And he was stoned because Precisou of this. pagar muito caro por isso. He needed to pay a big Muitas penalty for vezes this. nós carregamos pesos nas nossas vidas A lot of the time we carry weights in our own e não life. entendemos por que não And prosperamos. we don't know why we don't prosper. Por que o Senhor não é comigo nesse tempo quanto foi no passado? Why is the Lord with me like he was in the past? Os exércitos de Israel, The army of Israel, que havia conquistado Jericó who was able to conquer Jericho sem usar muito a força do braço, without using a lot of strength from agora their estava arms. perdendo para exércitos menores, They were losing to smaller armies porque eles estavam em desobediência. because they were in disobedience. Eles haviam pegado aquilo que não era autorizado por Deus. They were taking something that wasn't authorized by God. Mas quando confessaram, But when they confessed, quando apresentaram ao Senhor, when they presented it to God, eles continuaram conquistando as cidades they continued to conquer the e cities. avançando. And they were able to Então, se advance. porventura hoje você está vivendo uma vida meio arrastada na sua área financeira, So maybe if you're living a time where you are being dragged by your financial situation, reveja as tuas sementes. look at your seeds. Se você não está feliz com a colheita, If you are not happy with your harvest, reveja onde você
tem colocado as suas sementes. Look at where you have put your E seeds. conserte daqui para frente. And fix it from now on. Porque se você corrigir a tua sementeira hoje, Because if you deal with your seeds você vai today, poder colher frutos poderosos para frente. you're able to harvest No fruits nome de later, Jesus. in the name of Jesus. Então o Senhor precisa estar em primeiro lugar. So the Lord needs to be in first place. Deus disse aos israelitas, God said to the Israelites, Ele não aceitaria desonra. He will not accept dishonor. Não tem meio termo. There is no midterm. Ou eu honro a Deus, All right, honor God. ou eu desonro a All Deus. right, dishonor God. Então eu aconselho você So I advise you a fazer como a nação de Israel fez. to do the same as the nation of Israel did. Rever aquilo que estava errado. To look at everything that was wrong. Esclarecer diante do Senhor. To make it clear before God. E conquistar as coisas que Deus tem para sua vida. And conquer what the Lord Deus has está for em you. primeiro lugar na sua vida. Is God in first Deus place in está your em life? primeiro lugar nas suas finanças. Is God in your first Então place in your descanse o finances? seu coração. So rest your heart. Porque muito mais o Senhor tem para fazer através da sua vida. Because there's a lot more that the Lord has for your life. Colocar Deus sempre em primeiro lugar. Putting God always in first place. Quando colocamos esse princípio em prática, When we put this principle in é certo practice, que a vitória é nossa. you know that the victory is yours. Segundo princípio, The second principle. aprenda a esperar. Learn how to wait. Você pode repetir após mim? Aprenda Learn a esperar. how to wait. Durante aqueles 7 anos de fartura, During those 7 days, José fez com que os egípcios armazenassem o máximo possível. they got the Israelites to take on everything that was for them. Agora, assim como nos nossos dias, Now in today's day, quando as pessoas armazenam uma parte, even when people take one part, muitos dizem já armazenamos muito. we take a lot. Provavelmente, Probably, os egípcios também diziam isso para José. the Egyptians would say this to Joseph. José, já faz 3 anos que nós estamos armazenando. Joseph, it's been 3 years that we've been traveling. Olha quantos barracões novos foram feitos. Look how many yards have been made. Nós podemos usufruir já dessa quantidade de sementes que foram armazenadas. We can see how many things have grown from the seeds that Talvez we uns planted. diziam, já é o suficiente, José. Maybe it's just already enough, Joseph. Mas José não negociava. But he would not negotiate. Deus disse para ele 7 anos. God said 7 years. Ele estabeleceu 7 anos que eles iriam ajuntar tudo que He podia. established 7 years, everything that he would be able to conquer. Nós temos que cumprir aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas e para o nosso coração. We need to complete everything that the Lord has given to us and for our hearts. Não podemos negociar. We cannot negotiate. Se Deus disse, If God said, assim será. it will be. E José com certeza ele respondia. And Joseph, of course, he would respond. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. You are not understanding what's going on here. Nós não podemos parar no meio do We processo. cannot stop halfway through the process. Porque ele sabia Because he que a knew fome que estava prevista para chegar naquela nação that the famine that would come to that nation seria arrasadora. would be terrible. Seria muito terrível. It would be horrible. E José entendeu And Joseph a understood importância de the esperar. importance of waiting. Muitas vezes a gente quer as coisas que Deus prometeu. A lot of the time we are waiting for what the Lord has for Nós us. queremos que seja rápido. We want it to be Nós fast. queremos pegar atalho. We want it to take it Nós straight queremos away. facilitar as coisas. We want to make it easier. Mas eu vim aqui para te dizer, But I came here to tell vale a you pena esperar. that it's worth Você the que wait. carrega uma promessa de You who Deus, carry a promise from não God, desista da promessa. do not give up on the promise. Continue, Continue. persista, Persist. que o teu celeiro possa ser fortificado hoje. That your foundation could be strengthened today. Veja, os egípcios poderiam usufruir daquilo que já estava armazenado nos primeiros 3 anos. The Egyptians would be able to take what had already grown in those years. Eles poderiam se considerar ricos naquela época. They would be able to consider themselves rich at that point. Mas se assim eles fizessem, But if they did that at that se José time, cedesse à pressão dos egípcios, if Joseph had fallen to the pressure of the eles teriam Egyptians, consumido com o que tinham arrecadado. they would be able to take what they had gotten. Mas nos outros tempos de grande crise, But in the other times of great crisis, eles teriam perecido. they would have perished. Observe, a Bíblia nos ensina Observe that the Bible teaches us de grande problema, of a great problem, uma grande barreira of a great que barrier nós enfrentamos that we deal with quando queremos ficar rico rápido demais. when we want to be rich fast. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28:20. Look at what Proverbs says in 28:20. O homem fiel terá muitas bênçãos, The faithful man will have a lot of blessings. mas o que se apressa a enriquecer But what makes it grow faster não ficará impune. would not be punished. Então, de acordo
acordo com a Bíblia, So according to the Bible, as táticas de enriquecimento hoje the tactics of richness today são ruins para você e para mim. are bad for you and I. Nós precisamos sim We need, yes, entender que to understand as promessas de Deus vão vir para as nossas mãos, that the promise of the Lord will come to our desde que lives. com fidelidade As long as we are faithful nós cumprimos os princípios estabelecidos. and we are able to conquer the principles. Em outras palavras, In other words, se você está tentando ficar rico rapidamente, if you are trying to be rich quick, pode esperar por problemas, you can wait for problems to come, por crises que vêm também for através crises disso. that come through this. Agora, se você esperar pelo tempo de Deus, Now, if you wait for the time of acreditar God, que no tempo certo a bênção vai vir. believing that the promise will come at the right Quando nós time. falamos esperar, não é deixar de produzir. We are not speaking about waiting or not producing. José continuou cuidando, Joseph continued to look after. cumprindo os princípios bíblicos, He completed all his biblical conforme ele havia principles. estabelecido para Faraó. He had established the Pharaoh, Mas ele estava esperando o tempo certo but he was waiting for the right time para poder usufruir. to be able to flow. Preste atenção. Pay attention. Tanto os maridos como as esposas So many husbands as the wives, precisam perceber que às vezes they need to notice that sometimes pressionam um ao outro they pressure one another para comprar coisas que realmente não podem pagar. to pay for things that they can't pay for. As esposas pressionam seus maridos The wives pressure their e os husbands, maridos pressionam suas esposas and the husbands pressure their com wives coisas que simplesmente with things não são sábias that they don't know se ter que colocar naquele momento em suas if vidas. they should put that thing into their lives or not. Precisamos esperar o tempo certo. We need to wait for the right time. Podemos sonhar? Podemos. Can we dream? Yes. Mas a hora da realização, But the time that we are nós precisamos realizing fazer it, com muita clareza. we need to do it with a lot of clarity. Às vezes a razão é apenas ganância e egoísmo. Maybe you're dealing with egoism. E muitas vezes a razão disso tudo é o orgulho. And sometimes the reason of this is pride. Eles querem ter as coisas caras They want to have rich things que os outros casais têm. that other couples have. E às vezes nós não temos nem necessidade daquilo. And sometimes we don't even need it. Mas nós precisamos ter cuidado com os atalhos de riqueza. But we need to be careful with the things Nós that are precisamos riches. estar felizes com aquilo que nós conquistamos. We need to be happy with what we've already E conquered. continuar sonhando com coisas And maiores. keep dreaming with greater things. Quando se trata de riqueza, When we treat of a richness, Bíblia nos ensina a esperar. the Bible teaches us to wait. E a razão pela qual as pessoas tentam ficar ricos rapidamente And the reason that people want to be rich quickly é porque não estão dispostas a viver financeiramente como deveriam. is because they're not willing to live how they should be living. Administrar as finanças, Administering their finances. administrar as riquezas. Administering the richness. José tem muita autoridade para falar sobre isso. Joseph has a lot of authority to speak E about oxalá this. eu e você hoje And now he calls you and I possamos colocar today em prática dentro da nossa casa, that we should put in practice in our own lives. em harmonia, homens e mulheres, In harmony, men and women. sentarem para poder alinhar as coisas. Seated to align things. Nós precisamos esperar, We need to wait. aprender a ser paciente Know how to be patient. quando se trata de compras e conquistas. When we talk about buying things and conquering things, Devemos nos afastar we need to stay de uma away possível compra of a possible e pensar purchase nisso and think about this por tempo. for a time. ter cautela. To be careful. Precisamos investir, We need to invest. precisamos viajar, We need to travel. precisamos conquistar, We need to conquer. mas precisamos saber a nossa real situação financeira hoje. But we need to be realistic with our Se situation assim today. fizermos, That if we do it, nós vamos vencer o orgulho, we will be able to win our vencer own as pride, discussões win our e discussions, conquistar as promessas que and o be Senhor able tem to para nós. conquer the promises that the Lord A has Bíblia for us. diz: The Bible se says somos fiéis no pouco, that if we are faithful in sobre the o muito small, Deus nos colocará. God will give us more to look Então eu after. quero te incentivar So I want to para que você incentivize possa you ser feliz com o que você tem hoje that you can be happy with what you have e today continuar sonhando com coisas and maiores em continue Deus. dreaming about greater things. Terceiro princípio: The third principle, faça um bom orçamento. make a good budget. Pode repetir após mim? Faça Make um bom a good orçamento. budget. É necessário colocarmos
na ponta do lápis. It's necessary that we make it clear. Olha, eu e a minha esposa, My wife and I, no tempo em que trabalhando nós mais prosperamos, in the time that we worked when we most were prosperous, foi um período em que eu era muito radical. it was a time where I was very radical. Entradas e saídas. We would watch what would come in and go out. Eu sabia da minha parte do meu salário I would know about my salary and what I e earned, sabia do salário da minha and I esposa, knew what my wife had. porque juntos nós estávamos traçando planos para o futuro Because we had plans of the future. e trabalhando duro. And we were working really Ela no hard. cleaner, eu na construção, I was in construction and my wife was mas cleaning. tudo nós colocávamos no papel. But everything we would write down. Quanto ia para manicure, How much would go to the a manicure, gasolina que ia para o carro, for the gasoline that would go to the a car, compra do supermercado. the purchase of the as supermarket, roupas. the clothes. Eu estava aqui meio que já programado para anotações. I was programming what I'd write down. Não escapava nada. Nothing would escape. Mas foi a época em que nós mais prosperamos. But it was a time where we prospered the most. Trabalhando por 2 anos e 4 meses. Working for two years and 4 months. Deus nos deu uma casa melhor. God gave us a better Deus house. nos deu um carro novo. God gave us a new car. Deus nos deu um comércio. God gave us a Era o shop que to nós look after. precisávamos por um momento. It's what we needed for that moment. Então entenda, o controle, So understand o that the control, orçamento, that the budget, entradas e saídas, the innings and outings, quando você põe no papel, when you put it on paper, é muito diferente de você ter na sua mente. it's very different for you to having it Aí in your você diz, mind. não, pastor, mas eu administro tranquilo as entradas e saídas lá de But casa. pastor, no, I administrate really well what goes in and what Eu comes ganho out. X, I win gasto this much, X, and I spend this much. mas e o que sobra? But O que what's sobra left? às vezes não é tudo que eu pensava que iria sobrar. But maybe what you're receiving is not enough for you to save at the end. Pastor Adilson estava nos ensinando a respeito de números. Pastor Gilson was teaching us Ele about estava numbers. dizendo que a melhor forma de nós administrarmos as nossas entradas e saídas He said the best way to look after what goes in and what goes out é termos um extrato do mês passado. is having the statement of the last Ali está month. anotado tudo que a gente ganhou e tudo que a gente gastou. The list of what went in and went out of the E last muitas month. vezes nós precisamos entrar no direct debit And sometimes we need to go into the direct debit e deletar coisas que talvez não são tão importantes, and delete things that aren't too important. mas que mês a mês But month after month, fica nos minando. it will keep counting. Então esse conselho do orçamento So this advice of budgeting é muito importante. is very important. Você é dizimista, você é ofertante, You are a tither and you give your offering. mas você não pode deixar de ser um bom administrador das finanças que o Senhor colocou nas tuas mãos. But you have to be a good person on how you administrate the Pontue things o of que your você house. gasta. Look after what you E spend. depois você vai poder analisar se você pode continuar gastando aquilo ou você precisa diminuir um pouco. And then you'll be able to see if you can't continue spending Olha o or que a have Bíblia to diz lower a em bit. Gênesis capítulo 41, 34 e 35. Genesis 41, 34 and 35. José disse: Joseph said, faça isso, Faraó. Designe governadores sobre a terra e exija 1/5 da produção de toda a terra do Egito nos 7 anos de fartura. E que eles ajuntem todas as provisões desses bons anos vindouros e armazene nas cidades o cereal para o mantimento sobre a autoridade de Faraó e o protejam. Estratégias. strategy, Colocando no papel putting it on paper, tudo que era necessário. everything that was necessary. Pessoas sábias, Knowledgeable people, governadores para poder administrar aquilo tudo. governing people who would administrate those things. Porque se fosse analisar 7 anos só recolhendo, Because if you administrate the 7 years just precisa administrar harvesting, quando só entra. you need to administrate if it just goes in. Mas a Bíblia está nos orientando But the Bible is que é telling us necessário ter alguém para controlar. that it's necessary to have Para someone to administrar. control, to administrate. Devemos rever os nossos orçamentos também, We need to look at our budgeting also para podermos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. to be able to complete the purpose of God for our lives. Nós vivemos numa sociedade de gratificação imediata. We live in a society of instant gratification. E é muito fácil nós cairmos no erro de ficarmos possuindo coisas. And it's very easy to fall into things that we pursue things. Comprar as coisas imediatamente. To buy things automatically. Se afundarmos no cartão de crédito. To put ourselves deeper in the credit Porque card. comprar as coisas a prazos To put things with a date on it. pode se tornar bons investimentos. It can be good investments. Agora, a dívida é aquilo que foge do nosso controle. But there's the things that run away from our control. Nós não podemos gastar mais do que ganhamos. We cannot spend more than what Se we assim gain. fizermos, If we do Não podemos this, responsabilizar a Deus. then we can't make God responsible. José não disse apenas vagamente.
Joseph didn't just say vaguely. Ele falou, talvez, vamos guardar um pouco, ou dá para usufruir disso aqui já. He didn't say, oh, let's just look after just a little bit and Ele here. foi muito duro no que ele instruiu. He was very strict in what he É instructed. tempo de guardar. It's time to É save. tempo de armazenar. It's time to Não look tem after. negociação. There's no E negotiation. José nos ensina a respeito disso. Joseph teaches us about this. Sem um orçamento é muito difícil saber para onde está indo o seu dinheiro. Without budgeting, you can't tell where your money is going. Ou mesmo quanto de dinheiro está entrando ou saindo da nossa conta. Or how much is leaving our account or staying. Portanto, se nós não tivermos esse orçamento, If we do not have this budget, não poderemos ser bem-sucedidos. we cannot be well reserved. Precisamos sim We need to, yes. levar esse assunto financeiro com muita importância dentro da nossa casa. We need to take the situation of finances Ensinar os very nossos serious. filhos. We need to teach our children. Não é ser franciscano também de você não poder abrir a mão para nada, não é isso. We can't be so strict when we don't open our hands to Conforme Deus anything. melhora o teu salário, você também pode melhorar de vida. If God betters your salary, then yes, you can get better at Pode life. melhorar de casa, melhorar de carro, You can get better with melhorar your de car, in your restaurante. house, it's better restaurants. mas de acordo com o que a bênção for vindo sobre a sua vida. But in according to what the blessing is over your Mas life. nós precisamos sim But yes, we do need entender que nós temos que levar o orçamento muito a sério. to. We need to take the budgeting very seriously. O orçamento ajudará a ver como as coisas são gastas com mais clareza e objetividade. We need to see how things with budgeting can be clear. Nós And não somos guiados por emoção nesse quesito. we are not guided by emotions in this way. E nós também não estamos falando de fé aqui. And we're not speaking about faith here. Nós estamos falando de prudência, We are speaking about prudence de controle financeiro, and being control. como um bom mordomo, How someone who como looks after the servo fiel land, daquilo que Deus confiou nas nossas a mãos. good servant who looks after those things. Então, eu tenho fé, So I have faith, mas eu preciso saber como está a minha situação financeira. but I need to know how my financial situation O is. orçamento faz a gente examinar e esclarecer os valores e prioridades. Budgeting makes us look at our priorities and what we need to do. O orçamento fornece uma base para discussão e acordo. Budgeting brings a conversation of what we can do in agreement. Marido e mulher Husband and wife, precisam sentar para conversar. they need to sit down to Precisam discuss. ter essa liberdade de quanto um ganha, quanto o outro ganha. They need to have the liberty of knowing who gains what in their salary. Quanto podem gastar juntos. How much can they spend together? Isso é muito importante. This is very important. Então o orçamento pode trazer essa unidade para a família. So the budgeting needs to bring unity to the Porque você não family. está lutando por si só. Because you're not just fighting for Você yourself. está lutando pela sua família. You're fighting for your Pela sua family. casa, amém? For your house. O orçamento fornece uma base para a responsabilidade. Budgeting brings responsibility. Você não pode ir pelos teus impulsos, You cannot just be impulsed to do things. comprar o que quiser, To buy what you want. senão o seu nome não vai ficar bem falado na rua. Otherwise your name won't be well Então você spoken of on precisa the honrar road. os seus compromissos. So you need to honor your what you've promised. O orçamento também vai ajudar você a viver dentro dos seus meios. Budgeting will help you live within your own conditions. O orçamento ele fornece números claros Budgeting gives us clear numbers e não imparciais. and not impartial. Se você fizer, você vai ter esse controle de quanto você pode gastar. If you have this, you will be in control of what you can spend. O orçamento também ajuda você a viver sem dívidas. Budgeting helps you live without debt. É muito horrível It's terrible quando você vai dormir when you go to e sleep você sabe que no amanhã você tem que pagar as suas dívidas and you know tomorrow you have e to você pay não your tem debts. recurso para isso. And you do not have the O Senhor não quer que resources for você this. seja perturbado pelas dívidas. The Lord does not want you to be disturbed by your debt. Hoje o Senhor quer derramar sabedoria sobre você, Today the Lord wants to para put você knowledge controlar over bem as you. suas finanças, For you to control your para que você tenha finances. paz de falar sobre finanças. To bring peace over your finances. Se você está namorando, If you are ou se dating você está noivo ou noiva, or if you're getting ready to be que você married, conheça o seu parceiro, may you know your partner. saber se ele é uma pessoa equilibrada, Do you know if he is well? se ele vai poder administrar as finanças da casa, If they're able to administrate ou é the things você of que the vai ter que house. administrar a Or if casa. it's you who needs to administrate the house. É importante entender isso, It's important to know porque nem this. todos os homens são sábios o suficiente para administrar todas as coisas. Because not all men are knowledgeable in looking after those things. Deus pode estar dando para você uma mulher sábia para te ajudar nas finanças. Você recebe aí ou não? God may be giving you a knowledgeable woman to look after those things. É, a mulher sábia edifica a casa.
The knowledgeable woman edifies their household. Também nós aprendemos que o orçamento constrói caráter e disciplina em sua vida. We also see that budget gives discipline. Porque você vai se limitar dentro daquilo que é a sua realidade. Because you will limit yourself in what is your reality. Você nunca alcançará o seu destino You will never reach your destiny se você não estiver organizado com as suas prioridades. if you have not organized yourself with priorities. Você precisa ser próspero, You sim. need to be prosperous, yes. Mas para isso você tem que aceitar os princípios que o Senhor estabelece para você. But for this, you need to establish the principles that the Lord has for Quarto you. princípio para encerrarmos a reflexão desse dia. The fourth principle: Viva abaixo de suas condições. live in your conditions. Você pode repetir após mim? Viva abaixo Live under das suas condições. your conditions. A maioria das pessoas The majority of people, pensam que entendem they think they o understand que é viver abaixo dos seus meios. what it is to be living in your own means. Mas não é assim. But it's not like this. Viver com 90 ou 95% de sua renda To live it with 90 or 95% of não é your viver rent. abaixo dos seus It's meios. not, you're not able to live in your Viver means. abaixo dos seus meios To live in your means requer viver means to live com aproximadamente with approximately 70% da sua renda. 70% of what you've earned. Sementeira. The Sementeira. seed. Sementeira é um cofre. The seed is a coffin. Sementeira é um depósito. The seed is a deposit. Sementeira é onde você deposita algo. It's where you deposit something. Sabe aquele porquinho que as crianças colocam moeda? Where you have a piggy bank. É uma sementeira. It's a seed. A Bíblia nos diz The Bible says que Deus vai abençoar that God will bless a nossa sementeira. our seeds. Agora, como Deus vai abençoar a minha sementeira How will God bless your seed se eu não coloco nada de semente lá? if I do not have anything in Então, a there? instrução de hoje So the instruction of é para today que você viva is that you live com 70% de sua renda with 70% of e what que you have 30% dela and 30% of it você deixa na sua sementeira. that you put it into your piggy bank. É uma gordura que você vai armazenar. It's something that you will start to look after. Porque se chegar um momento difícil, Because if a difficult time comes, você tem aonde recorrer. you know where to run to. Ou se surge um bom investimento para você fazer, Or may it be a good investment that you você make. tenha de onde tirar. You're able to take it out of somewhere. Então que você viva dessa forma, So may you live in that way, mantendo a sua sementeira. looking after your E seed. Deus vai abençoar a sua And sementeira. God will look after your Independente de seeds. qual é o seu salário. Whatever your salary is, 30% do seu salário 30%, você precisa guardar. you're able to look after. Deus nunca pretendeu que nossas decisões financeiras God never allowed that our decisions fossem ditadas pelas outras will pessoas. be dictated by other people. Cada um tem a sua realidade. We need to know, everyone has their own E reality. se assim nós fizermos, And if this is it, what nós we vamos do, ter a bênção do Senhor. we need to have the blessing of the E nada Lord. vai faltar. And nothing will be lacking. Eu vou me contentar com o que tenho I will look after what I have e reconhecer a bênção do Senhor sobre a vida do meu irmão. and recognize the blessing which is over Nós acreditamos em transferências de riqueza. We need to know the transference of richness. Deus pode tirar do ímpio e dar para você. You need to know what has been taken and given Agora, to you. para isso, Now for this, Deus conhece o seu coração. you need to know your heart. Então o seu coração precisa estar conectado com o coração de Deus. So your heart needs to be connected to God. Algumas pessoas já perderam grandes oportunidades A lot of people have lost a lot de of fazer grandes opportunity coisas no reino de Deus. to do great things in the kingdom. Pastor José Satiro falou também aqui pra gente Pastor José Satiro said sobre to uma us pessoa about one person que na época era um empresário bem sucedido. that in the time they were good E que at quando o pastor businessmen. José Satiro estava indo para Colômbia, And when Pastor José was going to Colombia há 47 anos atrás, 47 years ago, essa pessoa tinha recursos para poder facilitar a vida do missionário. the person had resources to look after the O missionaries. Senhor tocou no coração dele, The Lord touched the man's heart, mas ele reteu but he was ele endureceu o coração he hardened his own heart, e não semeou na vida do and he missionário. wasn't able to give into the life Passado of the 30 missionary. anos depois que o missionário tinha ido para as missões, 30 years after, esse irmão procura o pastor José Satiro this man looks for Pastor e dizendo: José pastor, eu estou muito incomodado, and says, Pastor, I'm very porque na época que o disturbed senhor foi para a missão, because the time that you went eu to tinha missions, recurso para poder lhe I ajudar, had resources to look after, mas eu endureci meu coração e não lhe ajudei. but my heart was hardened. Hoje a minha situação já não é como antes mais, Now my situation isn't the same anymore. mas eu quero de alguma forma fazer algo pela sua vida. But I want to do something for your life. Enquanto o pastor Satiro
Satiro orava, And as Pastor o Sachiro Espírito Santo prayed, ministrou, he said, dizendo: esse tempo já passou. this time has O gone. que ele tinha que ter feito por você What they could have done for you era 30 anos atrás. was 30 years Ele ago. perdeu a He oportunidade. lost his opportunity. Agora ele pode semear e colher para o futuro. And now he can sow and for the future. Mas o que passou já passou. But what has gone has already A gone. orientação de Deus para mim e para você hoje The orientation for you é que and nós I nos preocupamos com o presente, is that we worry about com the aquilo que o present. Senhor confiou nas nossas mãos hoje. That which the Lord has told E us to look se after assim today. fizermos, And as we do this, nós seremos bem-sucedidos. we will be well Assim como rested, foi José. as Joseph was. José não via grandes possibilidades na sua época. Joseph didn't have great possibilities in that time. Nos momentos difíceis em que ele estava vivendo. The times of crisis that he Mas was no living. plano divino de Deus, But the divine time of ele God, já era governador. he was already a governor. Talvez você também não entenda as questões que você está vivendo hoje. Maybe you don't understand what you're living Mas eu vim today. aqui como profeta para te dizer: But I came as a prophet to Deus say tem to um you, destino glorioso para você. God has a glorious Entenda destiny os for sonhos you. que Ele colocou nas tuas mãos. No, the dreams that God has put É para into que your você hands. cuide de você It's so that you look after e das yourself pessoas que estão ao seu and lado. after the people who Então are não next deixe to you. o tempo passar. So don't let the time Não go deixe as forward. oportunidades que Deus está te concedendo hoje Don't let things just pass you passar by. em branco, To go in blank. porque é o Senhor Because the que Lord quer cuidar das tuas who wants to finanças. look after your finances. É o Senhor It's the Lord que quer te dar o privilégio who wants to give you the de ser um privilege bom mordomo. to look after the good things. Então aceite os presentes So de accept Deus. the presence of the Lord. Aceite os gifts que Deus está dando para você hoje. Accept the gifts that the Lord has for you. Deixe Deus ser o primeiro nas suas finanças. Let the Lord be first in your life. Honre ao Senhor com as suas primazias, Honor the Lord with your as first. suas primícias. Your first. E o Senhor vai te abençoar. And the Lord will bless you. Você vai se tornar frutífero. You will become a blessing Próspero and nessa fruitful terra. and prosperous. E as pessoas vão ouvir de você. And God will hear from Um homem you. de Deus, The man of uma God, mulher de Deus, the woman of God, está sendo bem sucedido nessa nação. is being well developed in Nós this, declaramos in this portas area. abertas sobre a sua We vida, declare open para doors que over você your possa life, usufruir dos favores de Deus so sobre a that tua you can casa, flow in the sobre favor a of the tua Lord of your família. house and your family. Vamos estar em pé, por Let's gentileza. stand up. Para nós alcançarmos o mundo ferido, For us to reach the injured land, pessoas que estão sem destino, those who don't have a destiny, sem saber como vencer na vida, without knowing how to conquer in life, nós precisamos vencer esse teste da prosperidade. we need to win the test of prosperity. Permitir que Deus seja o primeiro na nossa vida. Permitting that the Lord is first in our lives. Precisamos aprender a esperar. To know how to wait. Precisamos fazer um bom orçamento. To know how to deal with the budget. Viver abaixo das nossas condições. To live in your conditions. E abençoar o próximo. And blessing the next person. Vamos orar? Let's pray. Eu não sei se você está aqui pela primeira vez I don't know if you're here for the first time e você quer aceitar a Jesus como Salvador, and you want to accept Jesus as your se tornar Savior. parte dessa To casa, become part of this house. parte dessa família. Part of this E family. quando eu digo da casa, não estou dizendo apenas da catedral, And I'm not just saying part of Cathedral mas eu estou dizendo da igreja de Deus ao redor do mundo. But I'm speaking about the body of Se Christ tornar around the filho de world. Deus. To become a child E of ter o seu God. nome escrito no livro da vida. To know that your name is written in the Deus não Lamb's vai Book of cuidar Life. apenas da sua vida financeira. He won't just look after your Deus financial vai life. te declarar próspero em todas as áreas da sua He will vida. declare you prosperous in all areas of your Nas life. tuas emoções, In your emotions, nos teus sentimentos. in your feelings. Você vai ser uma pessoa guardada pelo Senhor. You will be a person who will O be seu looked nome vai after by ser the escrito Lord. no livro da vida. Your name will be written in the book Hoje of nós life. estamos celebrando aqui o culto de Santa Ceia. Today we are celebrating Jesus the Holy morreu por Communion. nós pecadores. Jesus died for our sinners. Mas ao terceiro dia, But on the third day, Jesus ressuscitou. Jesus, he came back to Jesus life. hoje está vivo entre nós. Today he is alive in Quero us. pedir que volte as luzes, por favor. Enquanto a igreja está em oração, And as the church is in prayer, nós queremos saber se tem alguém que queira aceitar a Jesus como I Salvador. want to know if there is anyone who wants to accept Jesus as the Hoje a Lord and igreja está Savior. sendo instruída a respeito de finanças. Today the Lord is Jesus ensinou muito sobre finanças, the Lord taught us a lot about finances. porque Ele quer que nós possamos ter uma vida de qualidade nessa terra. Because he wants to give us a life of quality Então, se on the você land. está aqui hoje pela primeira vez, So if you are here for the first você time, também pode aceitar a Jesus. you also can accept Jesus. A palavra de salvação está solta aqui nesta casa. The word of salvation is over this house. Tem alguém para
Jesus? Is there someone here for Jesus? Tem alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador? Is there anyone here who wants to accept the Nós Lord? queremos abrir essa oportunidade para você, We want to open this para opportunity que você for possa you, sair daqui com certeza de salvação. so that you know that you are in E se Jesus salvation. voltar, And if Jesus ou comes, se o Senhor te recolher, if the Lord comes and você collects possa you, estar em paz a qualquer dia e a qualquer momento, you can be in peace at any porque a tua time, eternidade está garantida no because your Senhor. eternity is dealt with. Todos já são filhos de Deus? Are all of you children Então of nós God? queremos orar. So we want to pray. Nós vamos orar pelas suas finanças, We will pray for your finances, para que você tenha uma vida próspera. so that you can have a prosperous Deus te life. trouxe para um país de primeiro mundo. God bring you to a Deus quer land. que você tenha uma vida de primeiro mundo também. God wants you to live in a first world Portas desire. serão abertas hoje no nome de Jesus. Open doors will be given Nós vamos to you. ouvir testemunhos de milagres que Deus está fazendo aqui. We will hear testimonies. Se você precisa ser um empreendedor, If you need to be a se você precisa businessman, de ousadia para isso, if you need boldness for this, assim como a palavra de Deus nos diz, the same way that the word of God José says, estava com disposição Joseph was de available cumprir os princípios de Deus of dealing with the principles e of ser God ousado. and to be bold. Oxalá você também seja ousado nesse dia. May you today also be Qual o bold. sonho que você carrega no seu coração? What is a dream that you have in your heart? Nós aprendemos que o cemitério é o lugar mais rico da terra. We know that the cemetery is the richest place on the earth. Sonhos que não foram realizados estão lá. Dreams that weren't realized that's buried in there. Planos que não saíram do papel estão lá. Plans that did not come up from the paper were buried in there. Grandes projetos que não foram realizados ficaram lá. Great projects that weren't realized were there. Mas eu e você, nós estamos vivos. But you and I, we are alive. Por que não sermos ousados? Because we are not bold. Com a bênção de Deus, nós vamos conquistar o With the melhor que Deus blessing tem of para the nós. Lord that has for us. Não aceite uma vida medíocre. Do not live a mediocre life. Não aceite viver na média. Do not live in the Deus não mean. quer isso para você. God doesn't want Deus this for tem you. muito mais para sua He vida. has a lot more for you. Aceite que o Espírito Santo seja o seu melhor conselheiro. Accept that the Lord is your greatest counselor. Os grandes empresários lá fora The greatest businessmen and women pagam out there. milhares de dólares Millions of dollars. por um conselho financeiro. By an advice of a counselor. Eu e você, You and I. nós temos o melhor conselheiro de todos. We have the best advisor Nós of temos o all. Espírito Santo. We have the Holy Você Spirit. sente o Espírito Santo aí? Can you feel the Eu Holy Spirit sinto a there? presença do Senhor nessa I casa. can feel the presence of the Lord Esse in dia this pode house. ser um dia marcado na tua história. This day can be marked in O your antes life. e o depois. The before and after. Isso nós conquistamos através do poder da And we palavra. conquer this by the word of the Vamos Lord. orar confiantes. Let's pray. Levante a sua voz. Lift up your voice. Comece a agradecer ao Senhor. Start to thank the Lord. É Ele que tem cuidado de você até It's Him aqui. who has looked after you O till Senhor te now. trouxe aqui nessa terra com He propósito. brought you here with a purpose. Faça como José. Do like Joseph. Decida fazer a diferença onde o Senhor te Decide colocou. to make the difference where the Lord has placed Senhor you. Deus e Pai, Lord Jesus, nós estamos aqui agradecidos, we are Senhor. here thanking you, Lord. Obrigado pelo poder da Tua palavra. Thank you for the power of your Obrigado, word. Senhor, pela ousadia de José. Thank you for the boldness of Joseph. Obrigado porque José, Senhor, obedeceu a Tua palavra. Thank you because Joseph, he obeyed your Ele word. cumpriu o seu propósito. He was able to complete Obrigado, your Senhor, purpose. porque o Senhor colocou sonhos grandes no coração de José. Thank you because you put dreams in the heart of O Joseph. Senhor forjou o caráter de José. You were able to deal with the heart of O Joseph. Senhor colocou ousadia em José. You were able to give boldness to Joseph. Essa mesma unção eu peço, Senhor. The same anointing I ask Derrama sobre a catedral nesse dia. for it over Cathedral on Vem this sobre a day. vida dos teus filhos aqui presentes. Over the lives of your children Os here. teus filhos que estão online também, Senhor. Your children who are online Visita also. os lares aqui representados. Visit them who are here today. Levanta, Senhor, os empresários para esse novo tempo. Lift up the businessmen and women. Ó Deus, que os teus conselhos sejam aplicados na vida de cada um dos teus filhos. May the advice be applied in each of your children. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz, May our ears be open to hear a your tua voice. direção, Your direction. a tua instrução, Senhor, Your instruction. para sermos bem-sucedidos, So that we can be para a glória do teu nome. well in our lives for the Nós glory of your oramos e name. abençoamos os teus filhos. In the name of Jesus. and we pray for Amém your children. e amém. Amen. A igreja pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Podeis tomar os seus assentos. Nós estamos muito gratos a Deus por sua vida. Você está entregando ao Senhor o primeiro dia da semana, o seu domingo. Que bom que você prioriza isso. Nós queremos te aconselhar para que você traga alguém com você, para que no segundo culto também a casa esteja lotada. Tem lugar aí do seu lado. Então, para o próximo domingo você pode convidar alguém.
da faculdade, do trabalho, da escola, dentro do ônibus. A igreja tem panfletos aqui, você pode levar e trazer, levar para as pessoas e trazer os seus convidados com você. Esse é o lugar onde a gente se alimenta. E na terça-feira nós estaremos reunidos no pequeno grupo. Ali você vai poder compartilhar das experiências dentro da palavra, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está recebendo do Senhor. Vai ser uma noite poderosa na terça-feira também. Para esse momento agora, queridos, nós vamos estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Mas antes de você se preparar para isso, nós temos um vídeo de instrução muito importante. Você que é um fiel dizimista, um fiel ofertante na casa do Senhor, você que decidiu ser um mantenedor, você vai poder usufruir da bênção do Senhor. Então, esse vídeo também vai te instruir muito, vai ser muito abençoador. Por gentileza, podem reduzir. Olá, gente, eu gostaria de falar hoje com vocês sobre o Gift Aid. Se você de alguma forma contribui com a Catedral Internacional, nós, como charity devidamente registrado, podemos avançar e fazer ainda mais com as informações que vamos receber agora. Você sabia que o governo britânico pode ajudar você a potencializar a sua contribuição sem lhe custar nenhum centavo a mais? Como isso funciona? Se você paga o imposto proveniente do seu salário através do HMRC, você pode autorizar a nossa igreja a solicitar essa ajuda. Veja esse exemplo. A cada 10 libras que você contribui aqui na Catedral Internacional, o governo britânico pode adicionar 2,50 libras, sem lhe custar absolutamente nada. Basta você preencher a declaração do Gift Aid, que está na parte da frente do seu envelope, dízimos e ofertas, e colocar no gasofilácio ou entregar no departamento administrativo, aqui na Catedral Internacional. Não se esqueça de colocar o seu nome completo todas as vezes que você for contribuir. Se ainda assim você tiver alguma dúvida, entre em contato com o departamento administrativo aqui da Catedral Internacional. Deus abençoe grandemente a sua vida. Então você